A paz de Deus e nosso Pai seja com todos os vossos corações. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste nossos vídeos, por gentileza, clique aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que sobe na plataforma, a plataforma lhe comunica através de uma notificação e você fica por dentro do nosso conteúdo aqui que nós gravamos e postamos aqui na plataforma digital. Nosso assunto, irmão, ele não é um assunto para defender a instituição. Nosso assunto é um assunto cristológico. Aqui nós nos centramos na Sagrada Escritura e nos fundamentos apostólicos. Aqui nós não somos influenciados nem para um lado nem para o outro. Aqui não passamos mão na cabeça de ninguém, não bajulamos ninguém. E o nosso foco aqui é Cristo, é a centralidade do Evangelho. Este é o nosso propósito, porque, irmão, nós não nos deixamos nos contaminar por vertente nenhuma, por corrente teológica nenhuma. Nosso assunto aqui é um assunto sério, didático, alinhado nas verdades bíblicas, pautado unicamente na Escritura. Nosso propósito aqui é trazer a Irmandade, o povo de Deus, que tenha uma mente aberta, não uma mente tapada, não uma mente ideológica, não uma mente formatada dentro de uma caixinha teológica. Não, o nosso assunto aqui é Cristo. Cristo, no seu ministério, ele não exerceu ele dentro do templo, irmão. Ele teve um ministério desconectado do templo. Quando nós olhamos nos 4 evangelhos que foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos, irmãos, que uns 5% do seu ministério foi dentro do templo. A maioria do seu ministério, ele exerceu ele em casamento, na praia, nas praias, no público, diante do sinédrio judaico. Então, o ministério de Cristo, ele não foi limitado às 4 paredes. Por isso que o Evangelho, a igreja do Velho Testamento, ele se focava, era chamado o caminho, né? Caminho. Não se centrava dentro de templo. Não, ele atendia o ministério no meio do povo, no meio da sociedade, nas praias, no público,
nos casamentos, na multiplicação dos pães. Então, tudo foi fora do templo. Porque no Velho Testamento, a centralidade era no templo de Salomão. No Novo Testamento, a centralidade é no templo, que é a igreja. Nós somos o santuário de Deus. Irmão, mas o nosso assunto aqui hoje, nós vamos abordar no assunto polêmico que está rodando aí nos canais, é sobre um ancião, que eu acompanhei a trajetória dele, desde quando era imperador. Então, o título do vídeo vai ser isso. O ancião Santim de Hidrolândia era um falso profeta? É esse nosso assunto de hoje. Porque, irmão, lamentavelmente, tem uns que são críticos e que não pegam as informações adequadas. Entendeu? Tem uns aí que assistiram o culto com Santim, São Paulo, pelos cultos que assistiram com ele, né, já classificaram ele como falso profeta. Irmão, a pessoa, para falar que uma pessoa é um falso profeta, ele tem que conhecer a trajetória dele. Ele tem que conhecer a vida dele. Entendeu? E eu posso falar do irmão Santim, irmão, que eu vi muita coisa grandiosa que Deus fez com ele dentro da CCB. E falando que ele não é um pregador cristocêntrico. Aí, irmão, aí é porque não conhece ele. Já tive com ele muitas vezes, eu também, minha esposa. Já sentamos para conversar sobre a obra da salvação. Ele tem um conhecimento muito profundo de Cristo e da obra da salvação. Eu ouvi uma palavra pregada por ele em Lucas, que fala do nascimento de Cristo, né? Ele pregava sobre o plano de Deus. Foi mais de 1h40 minutos ele pregando sobre Cristo. Desde do Éden até o Apocalipse. Desde do Éden até a cruz e da cruz até a glorificação. Uma pregação cristocêntrica. Cristocêntrica. Entendeu? O que eu vi naquele dia sobre Cristo, sobre a cristologia, foi algo que eu não ouvi ainda naquela esfera, este assunto nem na boca de Hernando Dias, nem Augusto de Codemos, nesses pregadores reformados. Não vi, irmão. Irmão, eu não estou aqui propriamente para defender o Santim, irmão Santim. Eu estou aqui porque eu defendo a verdade. Eu não compactuo com erro, com mentira. O meu assunto é a verdade. Eu estava um dia lá em Hidrolândia, que era comum dele, em Goiânia, e ele estava pregando a palavra. E numa hora da palavra, o Espírito Santo tomou ele e disse assim: tem uma pessoa que está aqui dentro, que veio fazer um teste.
se é o Espírito Santo, se é Deus que prega neste lugar. Aí ele falou, para você saber que é Deus, você está aqui dentro dessa igreja, se é uma mulher de pele morena, você tem uma bolsa preta, e dentro dessa bolsa preta você tem um revólver, marca Tauro, tem uma inscrição de prata, dentro nesse revólver. Isso é para saber que Deus está aqui neste lugar. Irmão, isso daí eu vi em pleno culto. Aquela mulher levantou com a bolsa preta, tirou o revólver e deu para ele no púlpito. E ele falou assim, vamos conferir a revelação de Deus. Mostrou para a Irmandade a marca Tauro, né, daquele revólver, e mostrou para toda a Irmandade. E aí Deus visitou o povo. E aquela mulher creu no Senhor, irmão. Isso, eu sou testemunha do que eu vi no culto com ele. Então, irmãos, eu acho muito desonesto a pessoa chamar uma pessoa de falso profeta e não ter uma prova, não ter uma prova concreta. Por que a pessoa chama ele para uma live, chamou de falso profeta, fala assim, você, Santinho, você é um falso profeta. Fala para ele, assim, irmão, falar pelas costas, todo mundo fala. Agora, queremos ver falar de cara a cara. Chamar a pessoa e falar que ele é um falso profeta. E provar. Eu não tenho como falar que ele é um falso profeta, porque eu vi muita coisa linda, muitas convenções de alma, macumbeiro sendo convertido, pessoa extremamente incrédulo, violento, ser quebrantado, ser convertido a Cristo pelas pregações que Deus deu para ele. Agora pregar só uma parte de um vídeo e colocar como que a pessoa não fosse um pregador genuíno, isso daí, irmão, não comprova, irmão. Não comprova. Né? Eu, por exemplo, nós congregamos com ele muito tempo. Conhecemos eles desde Cooperador. Muita coisa do que Deus deu para ele está se cumprindo na minha vida aqui na Europa. Pregação, mais de 25 anos, 30 anos atrás, até hoje cumpre na nossa vida. Teve uma missão que nós fomos em São Paulo para conversar lá com os anciãos no Brás a respeito do que estava acontecendo em Anápolis. E aí nós fomos congregar numa cidade perto de Anápolis com ele, lá. Irmão, o que nós falamos na oração oculta, eu e minha esposa, Deus pregou tudo na boca dele naquele culto. E nos deu naquele culto a estratégia do procedimento que nós devia ter. O que nós devia falar para eles. Entendeu? E aí nós fomos São Paulo do Brás. E todos os detalhes foi cumprido daquilo que foi pregado, daquela pregação cristocêntrica,
no culto. Irmão, é muito perigoso quando nós fazemos uma má imagem de uma pessoa sem conhecê-la pessoalmente. Entendeu? Eu falo, ele pode ter tido os seus erros, mas no tocante da pregação da palavra, tanto obras que Deus fez através dele, com o ministério, com a mocidade, com a irmandade, que não dá para nós contar aqui. Estou contando alguma coisa. Muita coisa Deus fez com ele em Goiânia. Muita coisa Deus fez com ele em Hidrolândia. Muitas almas. É muita, irmão. Foi muitas almas que converteu a Cristo por aquilo que Deus deu para ele, pela pregação. Almas saiu da igreja quebrantada, arrependida para Deus. Eu sou testemunha, porque eu e minha esposa, nós acompanhamos a trajetória dele. Então, irmão, por favor, irmão, quando fizer um vídeo nessa dimensão, mostre os fatos, irmão. Mostre os fatos. Seja honesto. Agora, a pessoa, né, que estava na congregação, sai da congregação, está na presbiteriana, então ele só conheceu a Cristo porque encontrou a igreja presbiteriana, encontrou a igreja batista, entendeu? E querem dizer, o tempo dele, todinho dentro da congregação, foi um tempo perdido. Por quê? Por quê? Que ele não estudava a Bíblia. Porque seguia o ministério. Entendeu? Era um crente institucional. Eu, por exemplo, tenho 44 anos que estou dentro da congregação. E conheço a Cristo. E não preciso de ir para a igreja batista, igreja presbiteriana, para conhecer a Cristo. Porque eu conheço Ele não pelo incentivo do ministério, mas porque esta obra aconteceu dentro de mim, de conhecer a Bíblia, de conhecer a Escritura, de me dedicar no ensino da Sagrada Escritura. Não preciso ir para uma presbiteriana, para a igreja reformada, para conhecer a Cristo, irmão. Então, quer dizer, a pessoa só conhece a Cristo pela influência de pastores, entendeu? Dentro dele mesmo. Ele não tem um compromisso com Cristo, irmão. Não tem um compromisso com Cristo. Não tem um compromisso com a verdade. Quer dizer, da forma que o ministério vai, ele vai indo também. Se o ministério fala para não estudar a Bíblia, ele não estuda. Fica ali sentado só no que o ministério faz. Só que eu nunca fui assim, irmão. Nunca fui guiado por homem nenhum. Entendeu? Por isso, conheci a Cristo pela dedicação que sempre tive de seguir a Ele. E faço um trabalho gigantesco dentro da CCB, sem sair dela, nos bastidores, evangelizando, trazendo conhecimento profundo da salvação,
para aqueles que estão sendo ensinados errado. Então, o meu assunto de hoje aqui diz o apóstolo João, ele fala como nos identificar falso profeta. Ele fala aqui, 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, e todo o Espírito que confessa que Jesus é o Cristo, este é de Deus. Todo o Espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente e já está no mundo. Então, irmão, falso profeta, nós conhecemos eles pelo o óculos da Sagrada Escritura, pela doutrina apostólica que nos constrói uma doutrina de conhecermos o que é um verdadeiro profeta e o que é um falso profeta. Então, irmãos, o Santinho de Hidrolândia é um falso profeta? Não é, não foi um falso profeta. Tem testemunhos grandiosos, gigantescos, do que Deus fez com ele, do benefício do trabalho que ele prestou à instituição CCB. Então é só este vídeo aqui, estou fazendo neste aspecto aqui. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.